do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 29 de 180. No estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos 2, 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos, soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor, na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos no estudo de mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. Agora com o capítulo 29 de 180, que tem como título No Estudo da Salvação. Emmanuel utiliza o texto que está anotado em Atos dos Apóstolos 2:47, quando os apóstolos escreveram: E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se encontravam em salvação. Desta forma, o texto remete a um pensamento, a uma dedução, de que aqueles que se encontravam na igreja, aquela igreja renascente, ali após a morte física de Jesus, que era comandada pelos seus discípulos,
que Jesus estava acrescentando a todos a salvação, a todos aqueles que ali participavam da igreja. E Emmanuel começa a discorrer sobre esta passagem que ele utilizou para o título No Estudo da Salvação. Ele inicia dizendo que a expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam se salvar. Isto é, o texto nos remete a pensar assim mesmo, que aquelas pessoas estavam se salvando, né, ou iam se salvar. De qualquer modo, a notícia merece um importante estudo sobre a salvação. É verdade, é preciso que nós possamos aqui analisar. E ele diz que muita gente acredita que salvar é livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Então vejam bem, é um conceito que realmente trazemos. Quando falamos salvar, significa que não tem mais riscos e significa que estamos já no cume da situação onde só nos resta alegria, só nos resta tranquilidade, não é? Mas Emmanuel nos diz, entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Olha, então ele diz que ele estava apartando essas almas que estavam em processo de salvação para um testemunho incessante ao sacrifício. Se nós estudarmos a história, o Novo Testamento e outros mais, nós vamos lembrar de que, após a morte física de Cristo, foram criadas essas igrejas pelos apóstolos, não é? Que são essas aqui mencionadas, e que, tempo depois, eles foram perseguidos. A igreja foi perseguida, houve então aquela famosa carnificina, onde os cristãos eram levados para o Coliseu e ali eram jogados na frente dos leões e eram mortos daquela forma selvagem. Então é por isso que Emmanuel diz aqui que, entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Então, como se não bastasse a perseguição que todos eles sofreram, que diziam estar se salvando, não é? E no final chegou-se à morte cruel no circo, não é? Que era o Coliseu. Continuando, muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição, martírio, lapidação e morte. É exatamente o que acabamos de dizer, não é? Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. É porque dizem que aqueles cristãos, ao serem jogados ali na arena, eles caíram de joelhos e entraram em oração, não é? E ficaram confiantes por estarem ali dando testemunho na obra do Cristo. Porque naquele momento, um momento realmente muito difícil para qualquer pessoa, porque sabia qual seria o seu destino. Dizem alguns livros que naquele momento eles nem conseguiram sentir a dor, porque antes mesmo que houvesse ali o ataque do leão, a espiritualidade estava presente, já trazendo aquele bálsamo para que o espírito pudesse sair
de uma forma menos dolorosa possível. E isto é a salvação, né? Isto é aquele momento que a espiritualidade nos ajuda, não é? Para que a gente possa, realmente, com testemunho, não sofrer tanto quanto haveríamos de sofrer, podemos assim dizer. Continua dizendo que mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. O sarcasmo era realmente por toda a população que não tinha aderido ao cristianismo, não é? Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia lição em troca de conhecimento e a luta como preço da paz. Então todos aqueles que estavam ali na igreja, na nova igreja, que era o cristianismo nascente, eles encontraram no mestre, todos, não apenas o benfeitor, aquele que lhe garantia a segurança, mas o mestre ativo, que estava no serviço, que oferecia lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. Então, era ativo, nada de a salvação ser sinônimo de estagnação, preguiça ou coisa parecida. E continua dizendo Emmanuel, e é que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor, na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Então, ele coloca muito bem que salvar não é a pessoa estar numa redoma da preguiça, isto é, numa situação que está protegida, né? E, acima de tudo, não fazendo absolutamente nada. Essa ideia muitas pessoas ainda trouxeram de longos e longos tempos, que nos foi colocada naturalmente, equivocadamente, quando dizia que no céu os espíritos que para lá iriam, as almas, iriam ficar na ociosidade, sem fazer nada, chupando uvas, tocando harpas, né? Essa é a ideia que nos colocava do céu. Naturalmente, o purgatório, estavam ainda as pessoas medianamente boas, e ali sofriam menos, mas sofriam. E tinha um inferno, que era uma condição irremediável, que não tinha condição nenhuma de sair de lá, não é? Do purgatório ainda poderia sair para o céu, mas do inferno não. Então, essa ideia do céu era isso, era de não fazer nada. Então, essa questão de salvar foi então colocada para as pessoas de que estaríamos numa redoma, protegido, a redoma de vidro é uma cúpula, né? E estaríamos sem fazer absolutamente nada. E também, continuando, que estaremos à distância do suor na marcha evolutiva. Isto é, não fazendo nada, não teria nenhum sacrifício, nenhum esforço de nossa parte. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Olha, isso é outra coisa interessante, porque triunfar parece muito você ter chegado ao cume do sucesso, e aí significa que você não vai mais ter o combate, o bom combate, não o combate com as pessoas, mas o combate com você mesmo, não é? Então, não significa nada disso. O triunfo que o cristão pode dizer é de estar cada dia triunfando, não é? Cada dia triunfando e conseguindo
galgar uma melhora íntima, uma melhora própria. No outro parágrafo, ele fala, consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir e educar, e aperfeiçoar para a vida eterna. Desta forma, no último parágrafo, Emmanuel coloca que, consoante o ensinamento do próprio Cristo, isto é, de acordo com o ensinamento do próprio Cristo, que ele não se isentou a si mesmo, ou seja, ele não se furtou ao sofrimento do selo da cruz, não é? E foi aquela colocação terrível para todos nós. Salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, hoje nós não temos a cruz mais, não temos perseguição. E hoje, o que é salvar? Salvar, então, de acordo com os ensinamentos aqui de Emmanuel, é, sobretudo, regenerar, mudar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, todas essas palavras são para que nós possamos cada vez mais melhorarmos intimamente, fazendo a nossa reforma íntima, para que possamos ser cada dia melhores pessoas. Isto é salvar, sendo cada vez um cristão fazendo jus de assim ser chamado. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em nova oportunidade. Fique com Deus.